Olá, pessoal. No vídeo anterior estudamos esse livro, Análise de Doutrina do Glover Shipp, o capítulo que fala sobre a doutrina espírita, parte 1. Agora a gente vai fazer os exercícios, tá bem? Se você tiver interesse, volta lá no vídeo anterior, veja o vídeo todo para poder responder aqui as perguntinhas, tá bem? E depois que você pode ir anotando aí os números das questões e as respostas e enviar no meu e-mail que é ronaldozm@gmail.com, tá bem? Então a gente vai ver aqui a doutrina espírita, parte 1, exercícios do 251 a 300. Exercício 1, conhecimento geral. Marque um X sobre a letra que corresponde a questão correta. 251. O espiritismo moderno tem suas primeiras raízes: A. No ocultismo do Oriente. B. Nas religiões africanas. C. Nas codificações de Allan Kardec. A, B ou C? 252. Conforme a Bíblia, o espiritismo é: A. Um suplemento do cristianismo. B. A revelação mais completa da verdade divina. C. Um outro evangelho além daquele ensinado pelos apóstolos. A, B ou C? 253. Conforme o Espiritismo, Allan Kardec é: A. O mediador da terceira revelação. B. Um escritor francês revelado na Bíblia. C. O fundador do mesmerismo. A, B ou C? 254. A Bíblia menciona: A. Falsas doutrinas e falsos profetas e mediadores. B. Uma terceira revelação de Allan Kardec. C. O Evangelho segundo o Espiritismo. A, B ou C? 255. A Bíblia diz que Deus: A. É um espírito entre uma multidão de deuses. B. É um espírito remoto e impessoal. C. É um espírito real, pessoal e próximo a nós. A, B ou C? 256. Deus se comunica com os homens através de: A. Espíritos guias. B. Allan Kardec e outros médiuns. C. Jesus Cristo, o único mediador eterno. A, B ou C? 257. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo é: A. Um espírito grandemente evoluído. B. Um homem reencarnado diversas vezes. C. O próprio Filho de Deus. A, B ou C? 258. Na Bíblia, Jesus Cristo é chamado de: A. O Filho do Homem. B. O diretor de mundos inferiores. C. Um espírito pouco evoluído. A, B ou C? 259. O Espiritismo afirma que Jesus Cristo foi: A. Um espírito bom, mas não divino. B. Deus encarnado, um ser divino e humano. C. O sumo sacerdote da Igreja. A, B ou C? 260. É uma das verdades bíblicas e eternas que Jesus: A. Jamais voltará pessoalmente à Terra. B. Voltará à Terra, mas em forma reencarnada. C. Voltará à Terra para julgar vivos e mortos. A, B ou C? 261. Conforme a Bíblia, o Espírito Santo é: A. O próprio Espiritismo ou a terceira revelação. B. O ser divino chamado o Consolador. C. Uma criação dos teólogos espíritas. A, B ou C? 263. Aliás, 262. A Bíblia ensina que: A. Há um ser maligno chamado Satanás. B. Não há um ser maligno chamado Satanás. C. Satanás existe, mas é simplesmente uma alegoria. A, B ou C? 263.
Nas Escrituras Sagradas há anjos, os quais são: a. Espíritos puros da primeira ordem de evolução. B. Apenas símbolos da comunicação divina. C. Ministros e mensageiros divinos perante o trono de Deus. A, B ou C. 264. A Bíblia diz que todos os homens: A. Pecaram, mas pode ser salvo em Jesus Cristo. B. Podem atingir a perfeição eterna por si próprio. C. Serão perfeitos após muitas reencarnações. A, B ou C. Exercício número 2. Afirmativa correta. Marque com X sobre a palavra sim ou não. 265. O Espiritismo é um fenômeno totalmente moderno. Sim ou não? 266. O codificador do Espiritismo atual foi Sir Arthur Conan Doyle. Sim ou não? 267. As revelações após o Novo Testamento são inspiradas. Sim ou não? 268. A Bíblia afirma que o Espiritismo é a terceira revelação. Sim ou não? 269. O cristianismo tornou-se completo com a doutrina da terceira revelação. Sim ou não? 270. Conforme a Bíblia, os espíritos guias nos orientam para aproximar-nos de Deus. Sim ou não? 271. A Bíblia ensina que Deus perde-se na distância imensurável do espaço. Sim ou não? 272. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sim ou não? 273. Jesus ressuscitou em carne e espírito. Sim ou não? 274. Jesus voltará à terra para julgar vivos e mortos. Sim ou não? 275. Conforme os espíritas, o Consolador de João, capítulo 14, versículo 16, é a doutrina da terceira revelação. Sim ou não? 276. Satanás é um ser real que pode transformar-se em anjo de luz. Sim ou não? Exercício 3. Passagens bíblicas. Marque um X sobre a letra que corresponde ao sentido real de cada passagem bíblica. 277. Você vai dar uma pausa aí e vai ler João capítulo 20, versículo 30 e 31, 2 Pedro 1, 3 e 2 Timóteo 3, 16 e 17. E vai ver se a A ou a B corresponde a essas passagens. Letra A. As Escrituras são suficientes em si mesmas para nos guiar e aperfeiçoar. B. As Escrituras não são suficientes sem a ajuda de outra revelação para nos guiar e aperfeiçoar. A ou B? 278. Primeiro, você vai ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Há uma diversidade de deuses na esfera universal. B. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A ou B? 279. Você vai ler Atos capítulo 2, versículo 36, Atos 10, 38 e Filipenses 2, 11. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Jesus Cristo nada mais é do que um dos espíritos mais evoluídos. B. Jesus é o Cristo, o Senhor escolhido e ungido por Deus. Letra A ou letra B? 280. Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Você vai ler e vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Jesus, através de quem Deus criou o universo, é a expressão exata do Pai eterno. B. Jesus é um espírito repetidamente reencarnado que rege
agora a terra. A ou B? 281. Você vai ler Colossenses capítulo 1, versículo de 13 a 20 e vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Tudo neste universo subsiste através de Cristo, o qual tem a primazia sobre todas as coisas. B. Jesus é um dos espíritos mais evoluídos entre outros, e cada um tem seu próprio mundo ou esfera para dirigir. 282. Você vai ler Filipenses 2, de 5 a 11, e vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Jesus deixou o seu lar eterno para se humilhar aqui na terra, tornando-se o resgate dos nossos pecados. B. Jesus passou por muitas reencarnações para evoluir até um nível de fé elevada de mediunidade. Letra A ou letra B? 282. Você vai ler Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11 e vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Jesus deixou o seu lar eterno para se humilhar aqui na terra, tornando-se o resgatador dos nossos pecados. B. Jesus passou por muitas reencarnações para evoluir até um nível de fé elevada de mediunidade. Letra A ou letra B? 283. Você vai ler João capítulo 14, versículo 16 e João 16, versículo 7. Vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. O Consolador prometido por Jesus é o próprio Espiritismo. B. O Consolador prometido por Jesus é o próprio Espírito Santo. Letra A ou letra B? 284. Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Você vai ler e vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Haverá um dia de juízo final em que Jesus julgará todos os homens. B. Jamais haverá uma volta de Jesus à terra, nem um dia de juízo final. Letra A ou letra B? 285. Você vai ler Apocalipse, capítulo 20, versículo de 10 a 15. Vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Satanás e todos os mortos cujo nome não se encontram no livro da vida serão lançados no inferno. B. Não há um livro da vida, nem um inferno e muito menos um castigo eterno. Letra A ou letra B? 286. Você vai ler Mateus capítulo 1, versículo de 20 a 23, Lucas capítulo 1, versículo 27 a 35 e 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23 e 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Jesus Cristo foi milagrosamente concebido e viveu aqui na terra em carne e espírito. B. Jesus Cristo não foi divino, mas sim um homem bom, concebido como qualquer homem. Letra A ou letra B? 287. Você vai ler Romanos capítulo 1, versículo 18 a 27 e Romanos 3, 10 e 11. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Os homens não são pecaminosos por natureza. B. Todos os homens são pecaminosos por natureza. Letra A ou letra B? 288. Você vai ler Gênesis capítulo 24, versículo 7. Êxodo capítulo 23, versículo 20. E Atos capítulo 8, versículo 26. E Atos 12, 23. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Os anjos são espíritos puros da primeira ordem de reencarnação. B. Os anjos são servos e mensageiros de Deus, permanecendo ao seu lado. Letra A ou letra B? Exercício 4.
Glossário da Doutrina Espírita, parte 1. Marque um X sobre a letra V verdadeiro ou F falso, que corresponde ao significado correto do vocábulo histórico. Você vai ver aí na minha playlist, né, sobre análise de doutrina, tem um exercício lá que no final eu mostro esse vocabulário aqui, tá? Aliás, esse glossário. E aí você vê lá, se você ainda não viu, e vê se corresponde, se é verdadeiro ou falso essas afirmações aqui. 289. Codificação. Reunião de leis em códigos ou sistema lógico. Verdadeiro ou falso? 290. Ocultismo. Sistema de ciência exata e próprias do século XX. Verdadeiro ou falso? 291. Cartomante. Pessoa dada ao estudo e à prática de adivinhação por meio de cartas. Verdadeiro ou falso? 292. Revelação. Consignação sagrada da palavra divina comunicada milagrosamente aos homens. Verdadeiro ou falso? 293. Clarividência. A capacidade dos espíritos desencarnados verem manifestações retardadas entre os encarnados. Verdadeiro ou falso? 294. Médium, o intermediário entre os vivos e os mortos. Verdadeiro ou falso? 295. Magnetismo, influência exercida por um objeto sobre a vontade do indivíduo. Verdadeiro ou falso? 296. Parapsicologia, ciência experimental que estuda os fenômenos ditos ocultos. Verdadeiro ou falso? 297. Psicografia, escrita dos espíritos pela mão do médium. Verdadeiro ou falso? 298. Mesmerismo, ciência que explica a transição do fluido magnético aos mortos. Verdadeiro ou falso? Reencarnação, doutrina em que o homem volta a viver de novo aqui na Terra ou em outros mundos, progredindo de um nível de vida para outro mais elevado. Verdadeiro ou falso? 300. Expiação, penitência cumprida de pena. Verdadeiro ou falso? Agora 10 perguntinhas aqui de confissão de fé. Marque um X sobre a palavra sim ou não em relação à sua fé na palavra de Deus. 1. Creio que a Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito Santo. Sim ou não? 2. Creio que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sim ou não? 3. Creio que há um só Deus, o qual se interessa pela minha salvação e meu crescimento na fé. Sim ou não? 4. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Senhor sobre todo o universo. Sim ou não? 5. Creio que o Consolador é verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Sim ou não? 6. Creio que há apenas dois destinos eternos, os céus e o inferno. Sim ou não? 7. Creio que Jesus voltará como juiz no dia final para nos julgar. Sim ou não? 8. Creio que a doutrina espírita nunca foi o caminho que nos conduz à vida, piedade e salvação. Sim ou não? 9. Creio que Deus planejou a salvação e a perfeição dos homens em Jesus Cristo, sem jamais revelar na sua palavra a doutrina da reencarnação. Sim ou não? 10. Creio que, para eu ser salvo em Jesus Cristo, preciso aceitar o plano de salvação revelado por Deus nas Escrituras Sagradas, em vez de seguir a lei da reencarnação proposta por Allan Kardec. Sim ou não? Fiel é a palavra. Se já morremos, vou ler aqui um trecho aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 13. Se já morremos com ele, também vivemos
com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 13. Obrigado por você aí que acompanhou essas perguntinhas. Espero que você responda ela e mande no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Se você está gostando de estudar a análise de doutrina do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos, deixa o like aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender a palavra de Deus. Se inscreva no canal, convida pessoas aí também a se inscrever no canal, para o canal crescer cada vez mais e atingir o maior número de pessoas, tá bem? Agradeço, fica com Deus e até a próxima lição, o próximo vídeo. Amém?